Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, o nosso bom dia aí para Marcos Ricardo, tá assistindo aí Assunção do Piauí, é? Isso, Marcos Ricardo, aí com os professores, os colegas também. Coloca aí no chat, tá, Marcos? Quais são os outros alunos que estão assistindo a aula aí? Bom dia, Kelly Vitória, bom dia, Érica, bom dia, Nívia, bom dia, Sidney, bom dia, Maria Carmen, enfim, o nosso bom dia a todos vocês. E vamos que vamos aqui. Hoje nós vamos finalizar a parte de legislação tributária e sistema tributário, né? Veja que ali tá, parte 5 de 5. Então já chegando nessa parte aí. Pessoal, só lembrando para vocês, que aqui nós não estamos fazendo essa parte de legislação tributária, tudo que a gente está trazendo nessa disciplina de introdução ao direito empresarial, não é objeto para formar advogado. Aqui o nosso objetivo é dar as ferramentas, uma noção para vocês, suficiente para que vocês, quando forem gestores e empresários, saber que tem esses aspectos e que deve ter atenção, tá? Por isso, a gente não deve dar aquele nível de profundidade maior. Professor, porque o senhor passa assim, não, mas aqui é só noção mesmo, porque quando vocês forem gestores e depararem com uma situação, aí vocês vão ter que chamar o profissional da área do direito para dar o suporte para vocês, tá? Então, nosso objeto de conhecimento, hoje nós vamos conversar com vocês sobre crédito tributário, lançamento, suspensão de exigibilidade, extinção do crédito tributário e causas de exclusão do crédito tributário. Ufa, é muita coisa? É, bastante coisa. Mas vamos fazer ficar bem facinho para vocês, tá? E o nosso objetivo, pessoal, é justamente entender, né, os casos que se dá suspensão do crédito tributário e a elegibilidade também. E entender as causas de exclusão. Mas antes disso, pessoal, na aula passada nós deixamos algumas questões e vamos ver a solução delas, tá? Beleza. Primeira questão que a gente tinha deixado. Agora sim, pessoal, vamos participar no chat, né? Vamos participar no chat aí, que é muito bom, tá? Participando. Como é uma revisão da aula passada, creio que vocês pesquisaram e fizeram essas questões, não é isso? Bom, lançamento tributário está definido no artigo 142 do Código Tributário Nacional, de 1966. E a gente pergunta, qual é esta definição de lançamento tributário? Pessoal, só uma observação para vocês, tá? Uma observação. Nós estamos falando de uma lei de 1966, que é o Código Tributário. Mas ele, pessoal, embora seja de 1966, e a Constituição nossa, que é aquela que muda o marco, né, legal, a partir de 88, tudo que tiver contra a lei, a Constituição, foi revogado. E tudo que tiver a favor pode ter sido recepcionado. E é o que aconteceu com o nosso Código Tributário. Foi recepcionado pela nova Constituição naquilo que não era em conflito com a Constituição. E lá, no seu artigo 142, estava a definição do lançamento tributário. Qual é esse conceito? Vamos lá? Cadê? Corrigindo para vocês que, como é uma perguntinha curtinha, sai a resposta um pouquinho grande, né? Está lá, de acordo com o Código Tributário, o lançamento tributário é procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor aplicação de penalidade. Então, veja só para esclarecer para vocês alguma coisa assim, nós temos assim, olha, lançamento é um procedimento administrativo, não é isso? Então, tá aqui, procedimento administrativo, né?
aqui assim, nós temos uma lei que deu uma hipótese de incidência, não é isso? Vamos botar aqui. A lei nos deu aqui uma hipótese, né? Deu uma hipótese. Tributo tal, né? A lei é mais abstrata. Aí acontece o seguinte, ó. Aqui corre o fato. O fato no dia a dia, né? O que acontece? Eu oferi renda, eu vendi a mercadoria, tive um produto, industrializei um produto, comercializei. Então, o que esse procedimento administrativo? É ver, né, o enquadramento do fato na hipótese. A legislação tem lá, né? Tem lá as hipóteses. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, tem o II, Imposto de Importação, tem o IE, Imposto de Exportação, tem o ICMS, tem o ISS, ICMS sobre Circulação de Mercadoria, ICMS, ISS, Serviço, e todas as hipóteses. O procedimento administrativo é exatamente isso aqui, né? Mas aí tem mais uma outra coisa sim, tá? Esse fato, ele foi realizado por alguém, não foi? Tem uma pessoa aqui. Pessoa aqui, essa pessoa aqui é de forma assim mais simbólica, tá? Que pode ser uma empresa também, tá? Então ele vai identificar quem é que fez esse fato. Primeiro ele fez. Aí, agora ele vai estar fazendo o quê? Vai identificar o sujeito passivo. O sujeito passivo é esse camarada aqui que praticou o ato, né? E aí, dentro do procedimento administrativo, vamos pegar de outra cor, né? O montante, né? Aqui ele vai identificar qual é o montante. Então, aqui, esse fato aqui que ocorreu, ele tem aqui um valor. E é esse valor, né, que é o montante. E aí, ele vai aplicar. Uma alíquota, um percentual, para saber o nosso tributo. Aí que ele vai saber qual é o valor do tributo, tá? Ok? Agora sim, se tiver alguma coisa em desacordo, um ato praticado em desacordo com os preceitos legais, é que pode ocorrer a multa. Tá? Ok? Bom, respondida a primeira questão para vocês. Segunda questão. O lançamento tributário trata-se de ato privativo da autoridade administrativa, porquanto importa na criação de obrigatoriedade do sujeito passivo realizar o pagamento do tributo devido. O lançamento possui algumas espécies que, conforme o contribuinte participe mais ou menos desse procedimento, aí, quais são essas espécies de lançamento? E faça um breve comentário a respeito deles. Bom, vamos lá? E aí? Vamos lá. Espécies de lançamento. Pessoal, basicamente são 3, né? Nós temos aí o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação, que pode ser tácita ou expressa. Tá? Na verdade, nós estamos colocando aí 2 tipos de lançamento. O de ofício e o outro é... Um breve comentário, né, a respeito do lançamento em espécies.
nós temos que o lançamento de ofício é aquele que é realizado exclusivamente pelo agente administrativo, né? Ou seja, o agente administrativo ele tem que pegar, identificar e lançar. O caso mais típico disso aí, nós temos o IPTU, que quando tem lá, a prefeitura faz os seus levantamentos lá dos imóveis, e aí ela tem lá faz um cálculo de valor venal, ou seja, o valor avalia o imóvel e simplesmente manda um carnê para o contribuinte pagar. Aqui, pessoal, né, o fisco realiza de ofício, né? Faz tudo. Aqui, pessoal, não tem participação do contribuinte nesse tipo de lançamento. O contribuinte aqui somente ele tem que pagar. Quem faz isso aqui, tudo isso aqui, quem faz é a autoridade administrativa, né? Como exemplo, a gente tem o IPTU. Né? Vocês vão ver que no caso do IPTU, vocês não faz nada. Quem vem, quando vai ver, estará chegando o carnezinho para vocês pagar. Ô professor, mano, um dia você vai ter, espera aí, você ainda é estudante. Quando você terminar e começar a trabalhar, né? Alguns, né, já tem algum tipo de renda, mas a maioria, né, não tem renda ainda, mas um dia vai ter, tá? Outro, né? O lançamento por declaração. Aqui, pessoal, há a participação do contribuinte ou um terceiro, ou seja, um contador, né? Normalmente se fala assim, é o contador, né, que faz lá. E aí o que acontece? O contribuinte ou lá o terceiro, o contador que faz para ele prepara todas as bases, né, da declaração, calcula tudo lá, né? E por fim, ele envia esse relatório, ou então envia esse relatório para o fisco. E aí, lá, o fisco, né, irá homologar, ou seja, validar toda a informação prestada lá pelo terceiro, né? Então, aqui, ó, que faz o cálculo do tributo devido, né? Certo? Depois ele faz lá os registros e manda a informação lá para o fisco. Tá? Então, lá o fiscal vai simplesmente, a equipe lá, o agente administrativo, ele simplesmente confere para ver se está tudo correto, né? Se não tiver correto, ele aplica a penalidade, se for o caso, né? Então, tudo aqui, né, foi feito lá pelo fisco. E tem agora o lançamento por homologação, que subdivide em expressa e tácita. Pô, expressa, esse lançamento por homologação que foi feito lá pelo contador ou pelo contribuinte, tá? Se é expressa, o fisco retorna aí dizendo, está feito correto? Ok. Né? Combinado, está feito conforme, não tem problema nenhum. Se não, ele devolve a informação dizendo, olha, está com problema aqui. Mas também é o seguinte, se não houver nenhuma manifestação do fisco, passado 5 anos, aí o fisco não pode falar mais nada. Ele aceitou. Como é que é assim, professor? Me explica esse negócio direito aí. Veja só. Você faz a tua declaração por homologação, não fez? Dentro do prazo de 5 anos, até 5 anos, o fisco pode manifestar. Ah, professor, fiz minha declaração, foi em 2021 e 2019. Mas até agora ele tem 5 anos. Então, você fez lá em 2019, então vai ter 20, 21, 22, 23, 24, até
2024, o fisco pode chegar e dizer se concorda ou não. Agora sim, o fisco não falou nada. Não falou, não fez nenhuma manifestação de dizer se está certo ou se está errado o que você fez. Se ele fez isso, significa que, quando ele diz assim, né? Ficou aqui, tá? Se você calou, portanto, concorda. Né? Ele não falou nada, concordou. Aí passou 6 anos, o fisco vier para vocês cobrar isso aí, dizer que está errado, você vai responder para o fisco assim, olha, ô, seu fiscal, o senhor dormiu no ponto, já passaram 5 anos e você agora não pode falar mais nada, eu fiz, está certo. Não estou dizendo que você fez certo. Se você tiver cometido algum erro, mas o fisco não falou nada, em 5 anos, ele teve 5 anos para dizer se você fez certo ou não. Se ele não falou, porque ele concorda. Tá? Ele tem a obrigação de ver. Se ele não viu, o problema é dele. Aí deixamos aí para vocês também uma questão, né, mais prática um pouquinho. Né? Suponha que você foi contratado, né, para fazer elaborar um relatório com a finalidade de apurar responsabilidade tributária numa determinada operação de compra e venda de estabelecimento comercial. Tá? Veja a situação aqui. A empresa XYZ, que comercializa produtos alimentícios, inclusive um restaurante, vendeu a parte do restaurante para a empresa ABC. E aí a XYZ parou de explorar a atividade econômica, passou a explorar a atividade econômica sobre outra razão. Então aqui, veja só, ele passou a explorar sobre outro nome, outra razão social. Apesar da empresa XYZ, em apenas 2 meses após o negócio, voltou a explorar a atividade econômica. Então, ela também agora voltou. A ABC passou a respaldar e 2 meses depois, a XYZ volta a explorar restaurante. Aí, passado um tempo, 4 meses, né, mais ou menos, vai lá o Estado, cá, e o município cobrar os tributos, né, o ICMS e o ISS, de fatos geradores antes do negócio, antes da data do negócio. Tinha lá a XYZ, ela estava devendo, não estava pagando seus impostos em dia, até por isso ela vendeu. E aí, você está prestando uma consultoria para essas empresas aí. Tá? Você está prestando consultoria aí. Então, o fisco está dizendo lá que você comprou, então que você tem que pagar os impostos. E aí, você, como consultor, você precisa dar uma resposta para o teu empresário para saber se o fisco pode cobrar ou não. Tá? Inclusive, qual o período que precisa ver. Tá? Então, tá aí todo o enunciado para vocês. E lembre-se, sim, pessoal, isso aqui, né? Provavelmente vocês vão ser isso. Tá? Mas se vocês não forem um empresário, vocês vão estar trabalhando e o patrão lá, o dono da empresa, o empresário, se estiver comprando outro, ele vai te perguntar. O ideal disso aqui, pessoal, é que essa pergunta aqui, ela seja antes do negócio. Tá? Esse é o ideal.
Tá? Que o empresário, antes de fechar o negócio lá, de comprar, ele chega e pergunte para vocês assim, olha, eu estou pensando em comprar ali o restaurante ali da empresa tal, né? O que você acha aí? O que pode acontecer aí com essa parte tributária para nós? E aí, você vai fazer esse relatório antes. Mas aqui ele já comprou e agora não tem mais aqui saber a novidade, aqui o resultado. Tá? Bom, foi informado aí que a empresa YZ, né, atua na comercialização de produtos alimentícios, que vendeu esse estabelecimento para a ABC e de imediato começou a explorar, né, botou o nome lá, de outro nome da empresa e botou lá. Né. 2 meses depois, a XYZ volta a reabrir o restaurante em outra localidade, outro canto, né, dentro do mesmo município. Foi lá, estava na Zona Norte, foi para a Zona Sul e abriu seu restaurante. Passado 4 meses depois do negócio, tá, o Estado e o município fazem uma notificação de débito de ICMS e ISS. A notificação de débito, pessoal, significa assim, olha, que você está devendo mesmo, então tem que pagar. Tá? É cobrança, tá? Eles chamam de notificação, mas é cobrança. De acordo com o município, o Estado e o município colocaram que a responsabilidade lá é da pessoa que adquire né? A empresa que adquire é que responde, né? Então, a responsabilidade tributária aqui está dizendo que é do adquirente, né? Inclusive de penalidade. E o Estado está cobrando 2 anos antes do negócio, né? Agora que a gente tem todas as informações, né, relativas a esse questionamento, e você foi contratado para ver a responsabilidade, né? Afinal, né, a gente tem que concluir com uma postura, né, correta em relação ao Estado ou município. Em primeiro lugar, você deve lembrar que a questão trata do artigo 133 do Código Tributário Nacional. Isso aí, quando você tiver fazer, você tem que consultar lá, né? Segundo o qual a responsabilidade tributária do adquirente da aquisição do estabelecimento comercial será integral por parte do adquirente. Então não é você querer. Está previsto lá que a responsabilidade tributária é integral de quem comprou. Cuidado, pessoal. Então, se vocês vão dar assessoria ou vão comprar algum estabelecimento comercial, preste atenção, tá? Senão vocês podem estar comprando um monte de dívida também, tá? Então, é totalmente responsabilidade dele, né? Mas também o Estado não ficou, né? Não ficou ao léu, porque o Estado também previsto lá como responsabilidade subsidiária, né, do adquirente, né? Temos lá a empresa que vendeu também subsidiariamente. Significa assim que o Estado, se cobrar de você e ver que você não vai ter condição de pagar, ele pode cobrar a XYZ também, tá? Ok? Bom, você pode perceber que a empresa que vendeu, a XYZ, né, que comprou o bem, comprou lá o restaurante, está explorando o mesmo ramo, com apenas 4 meses de exploração. Então, ela também é subsidiária. Bom, você pode aí, nesse caso, colocar no teu relatório que a responsabilidade é do adquirente, ou seja, da empresa que comprou o restaurante, né? E no aspecto aí da outra, é simplesmente a quem vende que tem a responsabilidade subsidiária. Assim, o fisco pode cobrar o ICMS das duas empresas, né? Primeiro, né, da empresa adquirente, tá? E alienante, né, não faz parte, né?
e não da ABC. Beleza? Bom, feito isso, pessoal, recordamos um pouquinho, então agora vamos conversar um pouquinho aqui sobre crédito tributário e lançamento tributário, para que a gente possa depois ver as formas de exclusão, tá? Então, agora vamos à nossa... Pessoal, esse assunto aqui nós já conversamos um pouco na aula passada, tá? Nós iniciamos a conversar com vocês a respeito de crédito tributário e lançamento. Vamos fazer uma revisão rapidinha para poder a gente ver depois as formas de exclusão. Vamos lá, então. Olha aí. Tá? De início, nós temos que fazer aí uma breve revisão a respeito de crédito tributário e lançamento, para que a gente possa avançar um pouco mais, né? Lá no artigo 142, está dizendo que o lançamento é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível. Destaco para vocês aqui o seguinte, olha, que o lançamento é ato privativo da autoridade. Professor, mas eu já vi negócio de tributo aí que é o banco lá é que recebe. É outra história. Receber uma coisa, fazer o lançamento é outra. Aqui, pessoal, é ato privativo do agente, da autoridade administrativa. E não é qualquer autoridade, não. É a autoridade administrativa que tem essa função para fazer o lançamento. A outra questão que nós temos, que é obrigatoriedade do sujeito passivo pagar. Então, uma hora que ele faz o lançamento, passa a ser o sujeito passivo ter obrigação de realizar o pagamento. Os lançamentos podem ter algumas espécies de procedimentos, segundo o Schutz, nós já vimos aqui agora há pouco, né, que é o lançamento de ofício, né, que é feito exclusivamente pela autoridade administrativa. Exemplo, nós temos o IPTU. Aqui não tem participação do contribuinte. O lançamento por declaração, em que há a participação do contribuinte e é com base nas declarações enviadas ao fisco que ele calcula o valor devido. Né? No caso aí, é imposto de renda. Professor, mas eu já vi meu pai fazer a declaração de imposto de renda, aí ele entra lá no sistema e ele não envia, não. O imposto já é calculado ali na hora. Aquele aplicativo ali foi feito, do imposto de renda, foi feito lá pela Receita Federal. Então aqui, ó, antes de você enviar, aquele aplicativo já faz o cálculo para você. É como se você estivesse levando a tua renda lá no balcão da Receita Federal e lá seria calculado. Só que o que? A Receita Federal ela desenvolveu um aplicativo que faz esse cálculo para você. Tá? No caso do ICMS, quem faz são os contadores das empresas. Então, nesse caso, o contribuinte apura o valor, informa o fisco e já pode realizar o pagamento após a homologação, né? Que vai ser validado ou não. Se tiver feito alguma coisa com erro, aí a Fazenda vai comunicar para vocês. Na homologação tácita expressa, significa assim, você fez a tua declaração. Aí o fisco ele tem que se manifestar. Tá? O fisco tem que manifestar. Se ele ficou calado, se não manifesta, aí, passados 5 anos, ele não pode mais manifestar. Tá? E aí já vale aquilo que você fez, né? Veja só, pessoal, que para acrescentar para vocês que o fisco ele tem um prazo decadencial de 5 anos para constituir o crédito tributário. Então, veja só, ocorreu o fato gerador.
Se o fisco, durante o prazo de 5 anos, ele não fizer o lançamento, morreu o assunto, acabou a conversa, tá? E é o lançamento que vai ser a origem do crédito tributário. Os lançamentos eles podem ser de ofício, né? Para cada tipo de prazo, nós temos aí um tipo de lançamento. No lançamento de ofício, o fisco tem 5 anos contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte a que aquele lançamento foi feito. Então, tem 5 anos contado, né, do ato. O lançamento por declaração, né, também tem 5 anos a partir do envio da declaração. Aqui, pessoal, 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, né, aquele que deveria ser feito o lançamento. E por homologação, o lançamento por homologação, o prazo é de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador. Então, o fisco tem muito tempo aí para se manifestar, 5 anos. Dentro do crédito tributário, né, e sua constituição, nós temos o seguinte, que a prescrição é um outro instituto, ao lado da decadência, que torna a relação jurídico-tributária limitada, ou quanto à sua execuidade. É uma primeira limitação que existe aí, para que o Estado tem que estar limitado, né? Quando foi a constituição do crédito tributário, se não houver pagamento ou impugnação, e tenha sido consensual o processo administrativo fiscal, esgotado o prazo, começa o período de prescrição da fazenda. Então, feito isso, olha, tudo aqui, fez a constituição do crédito, não houve pagamento, nem impugnação, né? E em havendo impugnação, concluído o prazo do processo administrativo, esgotado esse prazo, começa a contar o prazo de prescrição de 5 anos. Né? Que aí, nesse período, a Fazenda ela tem que propor uma ação fiscal. Pessoal, essa questão desse prazo, né, é para manter uma relação jurídico-tributária que não seja eterna. Ela tem que ter um dado momento que ela tem que cessar. Tá? Se nesse período não propôs a ação nem nada, não fez nada, então tá. Justamente para não ficar aquele negócio, imagina só, né? Passado 20 anos depois, e aí o Estado chega lá, não, você está me devendo aqui, né? Estou sabendo. Tem 20 anos atrás aqui que e ele não fez nada até então. Se ele não fez nada, tá aí, perdeu. E aí, pessoal, tanto o Instituto da Decadência e da Prescrição, né, são importantes mecanismos para conter a ganância do Estado. Né? Então, tanto aqui a decadência como a prescrição são importantes para conter o poder, né, e manter um controle, né, sobre o Estado. Inclusive, né, na modalidade de extinção do crédito tributário. É o que prevê o artigo 156 do Código Tributário Nacional. Bom, eu trouxe isso aqui, pessoal, para vocês terem uma visão mais geral do crédito tributário, né, que nós já apresentamos para vocês o lançamento, né, o conceito, o lançamento, as modalidades, né, declaração, homologação, ou então é direto, algumas alterações que podem ser feitas. Né? A suspensão decorre de uma moratória, um depósito, uma reclamação, uma concessão de liminar, parcelamento e tutela antecipada.
né? E a extinção decorre de pagamento, de compensação, transação, remissão, pagamento antecipado e decadência, né? E outras mais. Nós vamos ver com detalhes cada um desses aí, tá bom? Perfeito? Mas é mais para frente que nós vamos ver. Agora nós vamos passar aqui um pouquinho para vocês, tá? Bom, aqui eu estou só detalhando, isso aqui já foi assunto da aula passada. Tudo isso aqui já foi lançamento, né, da aula passada. E aí, feito o crédito tributário, nós vamos para a nossa suspensão de elegibilidade. Bom, tá lá, foi feito o lançamento, né? Vamos, deixa eu ver aqui como é que tá. Não, tá certo. Volta aqui, né? Então vamos voltar aqui para a gente colocar, né? Veja só, foi feita a lei, ocorreu o fato gerador no mundo real, foi feito o lançamento, aqui identificou o cliente, aí se criou o crédito tributário. É isso? Bom, constituiu o crédito tributário, passou por todas essas etapas aí que a gente já viu. Só que acontece o seguinte, existe a situação de eu não concordar aqui antes do pagamento. Não, antes do pagamento não, né? Aqui agora nós já podemos dizer que a partir daqui agora começa a suspensão. Suspensão de elegibilidade. Então, vamos agora entender isso aí direitinho. Veja só. Embora possa estar acontecido lá, tem uma previsão legal, tenha ocorrido o fato, mas aí o fisco não fez o lançamento. Embora constituído, não poderá cobrar. Meu irmão. Então foi feito tudo lá, né? Tudo foi feito direitinho, embora que a gente vocês possam ter o crédito tributário constituído, o fisco não pode cobrar. Porque, pessoal, é o seguinte, o contribuinte pode não concordar, com o lançamento efetuado. Vamos supor o seguinte, né? Vamos supor, aqui tem uma casa, não é isso? Parece uma casa? Parece, né? Difícil parecer, mas parece. Tem uma casa, ela está alugada, certo? Aí o que é que acontece? Nós temos o locador, que é o proprietário, e temos locatário, não tem? Locador e locatário. Locador é o dono, locatário é quem vai pagar o aluguel, é o inquilino. O fisco fez o lançamento, pessoal. O fisco fez o lançamento, identificando o locatário, no caso do IPTU. Tá certo ou tá errado? Vamos lá, pessoal. Vocês agora são, né, consultores aí, tá? Tá certo ou tá errado? Claro que tá errado, né, pessoal? Claro que tá errado. Porque o fisco, ele tem que cobrar do locador, do dono da casa e não do locatário. Professor, mas está no contrato de aluguel, que é o locatário que vai pagar. Pessoal, isso é um acordo entre locador e locatário. O fisco não intervém nisso. Significa que o locador, nesse caso, ele está repassando para o locador, para o locatário.
Quer dizer, o inquilino. Essa é uma possibilidade do contribuinte não concordar. O locatário lá, o inquilino, vai chegar lá na fazenda e vai assim, não, peraí, eu não sou dono da casa não, quem é dono é o fulano de tal lá, cobra dele. Já paguei para ele até, junto com o aluguel. Mas também existe a possibilidade de ter feito tudo certinho, né? E aí, tá tudo certinho, tal, mas aí é o seguinte, o camarada vai lá e pá, solicita um parcelamento e parcela o tributo. No momento em que ocorre esse parcelamento, o fisco não pode mais cobrar ele na totalidade. Ele tem que cobrar agora na forma de um novo contrato que ele fez, que é o contrato do parcelamento. Bom? Então, temos aí que, segundo o artigo 151 do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Professor, que negócio é esse aí de... Que negócio é esse aí que suspende exigibilidade? O que é isso? Pessoal, veja só. Vamos supor o seguinte, para vocês compreenderem bem essa questão do que é exigibilidade. Você fez uma compra a prazo e uma loja. Aliás, vamos fazer até diferente, né? Em vez de ser a conta, né? Vocês vão tudo ter cartão de crédito. Vocês gastaram lá, o limite lá do cartão de crédito. Ou então fizeram a compra na loja, tanto faz, mesma coisa. Então, você comprou lá. Vamos botar aqui, né? Você compra a prazo. Não é isso? Okay? Você comprou lá 3 vezes, zero, né? Sem entrada, mais 3 vezes de 150. Né? Então você vai ter aqui que a prestação número 1, né? 150. Número 2 também 150. Oh, tá, esse 50 aqui saiu horrível. Né? Você fez lá 3 parcelas de 150. Cadê a borracha? Não tá. Aqui. Ótimo. Então você fez lá a primeira de 150, a segunda de 150 e a terceira também de 150, tá? Beleza? Comprou lá. O teu acordo foi pagar em quê? Em 3 vezes, não foi? Foi pagar aqui no dia tal, e no outro dia, e outro dia. Não foi 3 vezes? Se você está pagando em dia, a loja não vai vir te cobrar, não. Até porque se ela vier, vira abuso. Então, o fisco também é a mesma coisa. Não é? Para o fisco também é a mesma coisa que quando você faz o parcelamento, mesmo que o tributo seja decorrente de atrasos, mesmo que seja decorrente de atrasos, de períodos anteriores, quando você fizer o parcelamento, significa que agora eu vou seguir o que está no contrato. E não mais naquela parte inicial lá da compra. Tá? Então, uma das formas de suspender é a moratória. Moratória, pessoal, Você deve ter ouvido falar isso em termos de nacional aí, né? Que veio até aquela lei lá, não sei o que, devo, não nego, pago quando puder. Então, vamos dizer como se fosse uma moratória, isso aí. Eu só vou pagar quando eu puder. Só que essa moratória, ela tem que, né, não é bem assim, facinho não. Você tem que ter um argumento bastante grande para colocar a moratória.
Ou então você opta por fazer o pagamento integral. Opta por fazer o pagamento integral. Você calculou o valor do tributo, chegou lá e puff, faz um depósito referente a esse valor que você calculou. E professor, como é que é assim? Não tem as declarações por homologação e tudo mais? Você calculou e aí você pegou e já vai lá no banco lá e paga o teu boleto, o teu DARF. Ou então a reclamação e recursos nos termos da lei regulamentadora do processo tributário administrativo. Então isso aí, pessoal, significa que é possível que haja uma... Você não concorda, então você pega e vai lá, entra com uma reclamação dizendo que o que está sendo apurado está além do que deveria ser. Também existe a possibilidade de ter uma medida liminar em um mandato de segurança, exigindo que não seja cobrado aquele tributo. Também temos a seção de medida liminar para tutela antecipada ou outra espécie de ação judicial. Também temos aí a parte do parcelamento, se eu parcelei, então aqui em cima é diferente a reclamação aqui que faz o parcelamento e aqui é outra também. Por fim, nós temos aí as espécies de ação judicial. Então, tudo que vier como ação judicial, você tem que interpretar para encaixar bem direitinho aí nas formas, tá bom? Lembrando o seguinte, pessoal, nós estamos falando aí de cumprimento, né? Nós estamos falando aí de cumprimento de medida liminar, mandato de segurança, essas coisas, né? Mas veja só, uma coisa é vamos dizer aqui, uma coisa é fazer a declaração, uma coisa é você fazer a declaração, a outra coisa é o pagamento, tá? Então, se você está inadimplente, não fez o pagamento e não fez o parcelamento, né? Então você vai ter que pagar tudo. Mas assim, você tem a obrigação principal que é pagar esse tributo, não tem? Só que você não fez a declaração. Só que você tem a obrigação de fazer a declaração. A declaração a declaração é um procedimento que as empresas fazem, as pessoas físicas também fazem, informando a Receita lá, ou a Fazenda Pública, quais são os valores que você tem, tá? Mas se você não pagou o imposto, você não vai para a cadeia, mas você não pagou e ainda não houve, como é que chama? Prescrição do prazo para você fazer. Se você fizer dentro do prazo, ok. Se você fizer fora do prazo, né, você vai ter problema. E é o que está dizendo esse parágrafo único aí, que está dizendo assim, olha, mesmo que você não tenha pago ou que tenha concedido para você uma moratória, feito depósito judicial, não importa, né? Não dispensa que você faça a declaração, a apuração de ICMS, que você tenha toda essa documentação pertinente ao tributo. Não, aqui não. Não é aqui não, é aqui. Isso.
Ah, pessoal, é bastante simples vocês conseguirem compreender essa questão do parcelamento. Pessoal, esse parcelamento é a mesma coisa que você faz quando você vai buscar um financiamento ou um empréstimo parcelado. Ele vai te dar esse parcelamento, ele vai te dar um montante, e esse montante ele é parcelado. Em alguns casos pedem até garantias e uma série de outras coisas. Veja só, que a moratória é muito parecida, só que é uma declaração do governante que não vai pagar. Né? Além dela ser parecida aqui, né? Principalmente, né, quando se fala de dilatação, alongamento de prazo, essas coisas. Quando está vencido o tributo. Isso é preciso para que haja esse parcelamento. Né? Para que haja esse parcelamento, nós temos que ter uma previsão legal. Caso você não tenha previsão legal, pode ter certeza que você não vai poder fazer nada. Então tem que ter uma legislação específica para vocês poderem seguir. Senão, não faz sentido ter essa... Não faz sentido não ter a obrigatoriedade legal e cumprir. Porque nós não somos obrigados a fazer o que não está na lei. Quando ocorre, né? Quando essa moratória ela conste de uma data de dilatação, ou seja, né, do parcelamento vai ser aqui, em número de meses, juros e exigência ou não de garantia. Pessoal, aqui funciona muito parecido com o mundo dos negócios empresariais. É o Estado que tem um direito a receber, e esse Estado ele vai até facilitar um pouco para as pessoas. Mas isso tem que ter, pessoal, tem que haver previsão legal. Se não tiver previsão legal, não pode fazer. Durante o pagamento ou moratória, o fisco não pode cobrar o tributo, porque você já fez um acordo com o fisco. Olha, vou poder pagar, e diz a forma lá que você vai poder pagar, ele vai calcular, chegou no acordo. Então, feito isso, o fisco não pode cobrar mais esse tributo. E é todo o período do parcelamento, tá? Que ele não vai poder ficar exigindo o tributo. E, professor, então quer dizer que eu posso pegar o dinheiro lá do Estado para comprar? Não, pode não, não é do Estado, do Estado. Foi embora, foi embora. Acabou, acabou. Tá bom? Temos aí uma segunda situação, que o contribuinte não concorda. O contribuinte não concorda não concorda que pode ser cobrado. Então, nós temos aqui o fisco, o contribuinte está com sua dívida alongada e essa vida alongada aqui para pagar durante esse período, o fisco não pode cobrar dele, né? Mas assim, durante o período não pode cobrar, mas não garante que o fisco não poderá cobrá-lo
diante da possibilidade de depositar em juízo o montante integral. Então, existe outra modalidade também, é que quando o fisco entra na justiça, ele tem esse privilégio aí, né? Ou então, quando o fisco promove a notificação, que manda o carnezinho lá para o contribuinte, e aí o que acontece? Né? O cliente lá não gostou da história, tá? Então pode impugnar na esfera administrativa. Esse impugnar na esfera administrativa, ele está dizendo o seguinte: olha, isso aqui está sendo cobrado inequivocamente para mim. E aí faz essa manifestação para que não ocorra nem haver duas cobranças em cima do contribuinte. Pessoal, cada ente da federação estabelece os prazos para impugnação. Tá? Então, essa informação de qual é o coeficiente vocês vão obter lá na notificação. E aí, é claro, né? Essa coisa não pode ser para a vida toda, né? Então, tem aí o prazo de 30 dias a contar do recebimento para o cliente se manifestar. Veja só, a impugnação não é simplesmente chegar lá no fisco e dizer, ó, não, tá errado aqui lá. Não, não é assim não, tá? Você vai ter que, né, num prazo de 30 dias, para impugnar. Então, se você oferiu renda agora e quando fizeram o cálculo de maneira equivocada, então você pode roubar. Está errado esse negócio aqui. Então, aqui, ó, quando apresenta impugnação, instaura um processo administrativo que aumenta a exigibilidade do fisco, tanto na pensa como na terminal, e após o modo, o fisco não poderá mais cobrar o respectivo tributo. Mas pode sim, num tempo futuro, pode. Passado o período, se não cumprir com as regras do parcelamento, vai ter que perder, né? E essas dúvidas são tiradas em instâncias. Temos aí a primeira instância e as demais. Na delegacia, a parte administrativa e mais. Tá bom? Pessoal, nós já estamos no limite desse tempo. Vamos dar uma pausa e a gente volta na próxima para a gente continuar esse conteúdo, tá bom? É rapidinho, tá de volta.